Olá, hoje vamos apresentar sobre o tema pressão arterial e controle barro-receptor. Como o corpo regula a pressão arterial em curto e longo prazo. Esses são os componentes do nosso grupo. Vamos começar com a definição de pressão arterial. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, que são os vasos que levam o sangue do coração para o corpo. Ela é medida em milímetros de mercúrio, mmHg, e geralmente é registrada em dois valores: a pressão sistólica, que é a pressão máxima quando o coração se contrai, e a pressão diastólica, que é a pressão mínima quando o coração relaxa. Bom, agora eu vou estar falando sobre os barroceptores. Os barroceptores são sensores de pressão que ficam no seno carotídeo, no pescoço e no arco aórtico, perto do coração. Eles percebem quando as paredes das artérias esticam, o que acontece quando a pressão arterial muda. Se a pressão aumenta, os barroceptores sentem esse estiramento e enviam mais sinais nervosos para o tronco encefálico, que comanda o coração e os vasos sanguíneos. O corpo então reage, diminuindo os batimentos cardíacos e dilatando os vasos para baixar a pressão. Se a pressão cai, o contrário acontece. Os barroceptores disparam menos sinais e o cérebro responde aumentando os batimentos cardíacos e contraindo os vasos para elevar a pressão. Os vasoreceptores eles são muito sensíveis a mudanças rápidas. O estímulo mais forte é justamente uma variação súbita na pressão arterial, pois os vasoreceptores são essenciais para manter a pressão estável a todo momento, mesmo com movimentos ou mudanças bruscas no corpo. Quando a gente fala em regulação da pressão arterial em curto prazo, estamos falando dos mecanismos rápidos que o corpo usa para manter a pressão estável, mesmo quando a gente muda de posição ou faz esforço. O principal sistema envolvido é o dos barroreceptores, que são sensores localizados nas artérias carótidas e no arco aórtico. Eles percebem qualquer mudança na pressão do sangue. Se a pressão sobe demais, esses sensores avisam o cérebro, que responde diminuindo a frequência dos batimentos cardíacos e dilatando os vasos sanguíneos, que isso que faz a pressão cair. Agora, se a pressão cai, acontece o contrário. O sistema nervoso simpático entra em ação, acelera o coração e contrai os vasos, aumentando a pressão. Além disso, os quimiorreceptores ajudam percebendo mudanças nos níveis de oxigênios e gás carbônico no sangue e também participam desse controle rápido. Então, a regulação em curto prazo é feita principalmente pelo sistema nervoso através do barroreceptores e quimiorreceptores, garantindo que a pressão arterial fique sempre estável. Agora eu vou falar sobre a regulação em longo prazo da pressão arterial. A regulação em longo prazo é feita principalmente pelos rins e por alguns hormônios, e tem o objetivo de manter a pressão estável ao longo dos dias, controlando o volume de sangue que circula no corpo. Quando a pressão arterial cai, os rins diminuem a eliminação de água e sal, fazendo o corpo reter mais líquido. Com isso, o volume de sangue aumenta e a pressão sobe novamente. Já quando a pressão aumenta demais, os rins fazem ao contrário. Elimina mais água e sal pela urina, reduzindo o volume de sangue e normalizando a pressão. Um dos principais sistemas envolvidos nesse processo é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, conhecido como SRAA. Ele é ativado quando o corpo percebe uma queda na pressão. Os rins liberam uma enzima chamada renina, que dá início a uma sequência de reações que forma a angiotensina 2. Essa substância provoca vasoconstrição, ou seja, faz os vasos se contraírem, aumentando a pressão e também estimula a liberação de aldosterona, um hormônio que faz o rim reter o sal de água. Com isso, o volume sanguíneo aumenta e a pressão volta ao normal. Outro hormônio importante é o ADH, ou hormônio antidiurético, que também age nos rins para diminuir a perda de água pela urina, ajudando a manter a pressão equilibrada. Então, resumidamente, a regulação em longo prazo depende dos rins, do SRAA e do ADH, que juntos controlam o volume de sangue e mantêm a pressão arterial estável ao nosso corpo. Vou falar agora sobre o mecanismo de controle. A pressão arterial é controlada por vários mecanismos que mantêm o equilíbrio do fluxo de sangue no corpo. O principal deles é o sistema nervoso autônomo, que atua automaticamente sem a gente perceber. Quando a pressão cai, o sistema simpático é ativado, fazendo o coração bater mais rápido e os vasos se contraírem, ao que aumenta a pressão. Já quando a pressão sobe, o sistema parasimpático faz o contrário, diminui os batimentos e relaxa os vasos, reduzindo a pressão. Além disso, existem os hormônios e substâncias vasoativas, como a adrenalina,
a angiotensina e a vasopressina, que ajuda a contrair os vasos e aumenta a pressão. Esses mecanismos juntos garantem que o sangue circule de forma adequada, mesmo quando o corpo passa por mudanças ou esforços físicos. A pressão arterial elevada, conhecida como hipertensão, pode levar a diversas doenças, como acidente vascular cerebral, AVC, infarto do miocárdio, insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Além disso, pode contribuir para o desenvolvimento de aneurismas e demência vascular. A pressão arterial baixa também pode causar problemas, como tonturas, desmaios e, em casos mais graves, choque. Cada profissional da equipe multidisciplinar pode contribuir de uma maneira diferente para o tratamento da hipertensão. O médico, por exemplo, é responsável por diagnosticar e prescrever os medicamentos. O enfermeiro auxilia no acompanhamento do paciente, na orientação sobre o tratamento e na verificação da pressão. O nutricionista pode ajudar com um plano alimentar adequado. O fisioterapeuta com exercícios que contribuam para a saúde cardíaca. O farmacêutico pode atuar na orientação sobre o uso correto dos medicamentos, esclarecendo dúvidas sobre os horários, doses e possíveis efeitos colaterais. Já o biomédico pode participar da realização de exames laboratoriais que são fundamentais para o diagnóstico e acompanhamento da doença. Bom, eu vou falar um pouco sobre a importância clínica da regulação da pressão arterial. A regulação da pressão arterial é essencial para manter o bom funcionamento do corpo. A pressão adequada garante que o sangue chegue com eficiência a todos os órgãos, levando oxigênio e nutrientes necessários para as células. Mas quando a pressão fica alta por muito tempo, ocorre a hipertensão arterial, que sobrecarrega o coração e os vasos sanguíneos, aumentando o risco de infarto, AVC e insuficiência renal. Já a pressão muito baixa, chamada hipotensão, pode causar tonturas, desmaios e até prejudicar a irrigação de órgãos vitais. Por isso, o equilíbrio da pressão arterial é fundamental para a saúde cardiovascular e para a manutenção da vida. Cuidar da alimentação, praticar exercícios e manter hábitos saudáveis são formas de proteger esse controle e evitar complicações futuras. Em resumo, para concluirmos, a pressão arterial é mantida estável por mecanismos de curto e longo prazo. Os barroreceptores regulam rapidamente a pressão por meio de ajustes na frequência cardíaca e no calibre dos vasos. Já os rins e hormônios, como SRAA e o ADH, controlam a pressão ao longo dos dias, equilibrando o volume de sangue. Quando esses mecanismos falham, podem surgir problemas como a hipertensão. Por isso, entender como a pressão é regulada é essencial para prevenir complicações e manter a saúde cardiovascular. Obrigada por acompanhar até aqui. Até mais!